Olá, eu sou a Fátima Periardi, founder da CRM Brasil, professora, consultora, mentora de CRM e Marketing Data Driven. E estou aqui para falar com vocês, nesse episódio do CRM para Todos, de uma das métricas mais importantes que temos para levar nos nossos reportes e relatórios de CRM e para avaliar o interesse que as bases, as pessoas com as quais nos comunicamos, impactamos com as nossas campanhas, têm em relação a essas mensagens, a essas campanhas e a essas ofertas que estamos apresentando. Como medimos, né, a taxa de abertura? Nós dividimos o número de pessoas que abriram ou e-mails abertos pelo o número de e-mails entregues. E aí vamos conseguir a taxa de abertura daquela campanha. E a gente faz uma média, um cálculo da média, average, lá no Excel, da média, a taxa média de abertura das campanhas que tivemos no mês ou num período. E assim achamos a taxa média, então, das campanhas de um determinado mês. Essa taxa é muito importante, como comentamos, porque ela reflete o interesse das pessoas que estamos impactando e ela vai diminuir se as campanhas forem enviadas muitas vezes para a mesma base. Por exemplo, ela vai diminuir junto com a taxa de abertura do próximo mês e ela vai ser mais ou menos proporcional ao aumento da taxa de opt-out. Então, é muito importante que nós, de fato, possamos segmentar as nossas campanhas e entender que oferta, que mensagem, que campanha é relevante para qual público. O que é interessante para nós? A taxa de abertura, ela nos dá muitos, digamos assim, indicadores, muitas hipóteses para uma análise e insights, né? Então, nós podemos fazer análises e propormos testes AB para melhorarmos essa taxa de abertura. Então, uma das coisas que eu posso fazer, se a solução que eu utilizo tem a funcionalidade de IA chamada STO, Send Time Optimization, que vai entender qual o melhor horário para cada uma das pessoas que está na audiência daquela campanha, o melhor horário para ela, que ela abre o e-mail e que ela abre o push, eu posso fazer uso dessa funcionalidade de IA. Usando o STO, normalmente nós vemos um reflexo muito rápido e claro no aumento da taxa de abertura. O que eu posso propor ainda de teste AB? Rever o assunto que eu tenho usado, assuntos mais curtos, mais direto ao ponto, numa linguagem mais acessível e mais empática, simpática, bem-humorada e criativa, com emoji, né? Se o tom de voz da empresa permitir, isso normalmente também aumenta a taxa de abertura. Pré-headers, né? Ou snippets que casam com esse assunto. Eu posso colocar o nome da pessoa no assunto, se eu tenho o nome na base. Isso também ajuda a criar uma conexão e abrir e aumentar a taxa de abertura. Eu posso propor um dia diferente de disparo, um horário diferente de disparo, e eu posso também propor um teste AB de bases diferentes, bases segmentadas, para continuar mandando a mensagem sobre aquele produto, sobre aquele combo, sobre aquele assunto. Educação financeira, por exemplo. Então, a taxa de abertura é muito importante e vale a gente fazer essas análises, né, para gerar esses insights quando estamos preparando o nosso relatório. Então, por exemplo, eu já fiz um relatório uma vez no mês para um e-commerce e a taxa de abertura diminuiu um pouco, né? Não diminuiu tanto assim, mas diminuiu um pouco em relação aos meses anteriores da marca, porque uma área específica da empresa quis mandar uma vez por semana uma promoção para a base inteira. Isso aumentou a taxa de opt-out.
isso diminuiu a taxa de abertura, porque não era todo mundo que tinha propensão para comprar aquele produto naquele momento. E isso no mês seguinte a gente foi perceber também diminuiu a taxa de entrega por conta do aumento da taxa de opt-out. Então, são muitas análises que a gente pode fazer para gerar esses insights, propor esses testes AB, né? Então, uma outra coisa que me perguntam muito: como eu sei se a minha taxa de abertura é boa em relação ao mercado? A gente tem aí estudos, né? Da Get Responses, da RD, da Moengage, que falam médias de abertura, de taxa de abertura, de taxa de clique, de taxa de opt-out, para alguns segmentos de mercado e para o Brasil ou América do Sul. Isso é interessante de comparar no mesmo segmento. Se você está começando a desenvolver campanhas e ações mais frequentes de CRM e até utilizar mais alguns canais, como o e-mail, por exemplo. Se você já vem desenvolvendo campanhas, a melhor comparação é em relação às próprias taxas da empresa de meses anteriores, para avaliar se está melhorando ou não o engajamento, as segmentações, a assertividade, a personalização das ofertas e das campanhas. Então é isso, até a próxima, até o próximo episódio do podcast CRM para Todos, no qual eu vou falar sobre taxa de cliques, que aí sim avalia, mede, demonstra o engajamento que as bases e os públicos têm em relação às suas campanhas. Como falamos, a taxa de abertura, ela fala mais sobre o interesse para abrir aquela comunicação. Tá? Então, nos vemos, tá? Sobre taxa de abertura é isso. Até se você tiver interesse, né, no formação em CRM muito além do e-mail marketing, eu falo mais sobre métricas que importam, sobre métricas e coisas interessantes para você levar nos seus relatórios e reportes de CRM, e também mostro relatórios reais. É isso, até o próximo episódio do podcast CRM para Todos. Se você quer receber conteúdos relevantes de CRM como esse e ainda não segue o canal, seja no YouTube ou no Spotify, onde você estiver assistindo, aproveita e se inscreve para receber as notificações de novos conteúdos como esse. Até a próxima. Tchau!